Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez vamos falar de seleção, né? A seleção que tá no seu pior momento, essa é a verdade. Eu não sei, tinha Tite era ruim, mas ainda assim era um nível acima disso que a gente tá vendo. Tite, Diniz, pelo amor de Deus, Dorival, meu Deus do céu. O que tá acontecendo com a seleção? O que tá acontecendo com o futebol brasileiro, né? Eu acho que chegou o momento de todo mundo questionar o futebol da seleção brasileira. Porque futebol de clube muitas vezes é fajuto, mas aí o torcedor não quer criticar. Não, o que interessa é ganhar. Então, parabéns pro torcedor que pensa assim. Vocês estão conseguindo destruir o futebol brasileiro no geral. Porque agora é isso. É um jogo de bosta atrás do outro. Seleção brasileira joga mal, quase todos os clubes jogam mal e é normal. É buscar só o resultado. E pra mim, Mauro César Pereira, vou começar por você, Flavinho Prado, Mauro Prado, pra mim é um vexame o que a gente vive hoje no futebol brasileiro. Eu acho que a seleção brasileira vai passar. Eu acho que a seleção brasileira vai passar, acho que vai se classificar para a Copa. Mas para mim o que mais me preocupa não é isso, Mauro, é a quantidade de jogo ruim, é a quantidade de jogo que você não tem otimismo nenhum na seleção brasileira, e uma seleção que está sendo vista como a pior da história do futebol paraguaio, vence o Brasil sem tomar muitos sustos da seleção brasileira, Mauro. Pois é, foi uma atuação muito ruim, né? O 10º jogo com o Dorival no comando. São agora uma derrota, né? 4 vitórias, 5 empates, ainda mais uma derrota nos pênaltis para o Uruguai, que eliminou o Brasil na Copa América, né? Atuação fraca, o time coletivamente é péssimo. Individualmente você tem momentos ali de um ou outro jogador, né? Consegue criar uma jogada. A jogada do Vinícius no primeiro tempo, que o Arana chutou e foi salva quase sobre a linha. Depois, bom começo no segundo tempo do Luiz Henrique e do João Pedro. Aí depois do chute do Vinícius na entrada da área, a defesa do Gatito. Mas são lampejos, né? São alguns espasmos, assim, quando de repente o Brasil consegue fazer alguma coisa. Coletivamente o time é muito previsível, fica com uma enorme posse de bola, trocando passes, mas nada acontece. Teve um lance nos acréscimos do primeiro tempo que me chamou a atenção. O Danilo, que é um zagueiro hoje, né? O Danilo é um zagueiro. Então ele é escalado na lateral, mas ele é mais zagueiro que lateral. Estou dizendo o seguinte, ele não é um lateral defensivo. Para mim, o Danilo hoje é um zagueiro mesmo. E veterano, a tendência de ser mais zagueiro ainda. Ele vai ter menos força e confiança para chegar na frente. E aí o que acontece? Ele escala o Rodrigo vem trabalhar por dentro, vem buscar o jogo por dentro, o Paquetá aparece por ali, mas não ocupa o corredor, não sobe ninguém. O segundo tempo melhorou porque entrou o Luiz Henrique. Aí você tinha alguém fazendo jogadas pelos lados contra o adversário que está fechado, você tem que ter alguém ocupando os corredores ali. Do outro lado você tinha o Arana e o Vinícius, muito preso o Vinícius, que poderia sair para abrir espaço para o Arana subir e para ele participar mais das jogadas, mas não, passou o primeiro tempo ali amarrado naquela linha lateral do campo. Do outro lado, nada. Aí teve esse lance no final do primeiro tempo que me chamou a atenção, que a bola estava com o Bruno Guimarães, ele ia fazer a inversão para o Danilo fez assim, tipo, não. Aí eu pensei, por que ele pediu não? Porque não tinha ninguém. Se desse nele, ia ter que voltar a bola lá atrás para os zagueiros e para os volantes. Não tinha ninguém, ele estava sozinho, ninguém perto do Paraguai e ninguém no Brasil próximo para ele fazer uma tabela, para ele começar a construção de uma jogada. E como ele não é exatamente lateral, de pegar na bola, mandar para frente e tentar romper, ele não vai fazer isso, não é a característica, ainda mais agora, que ele é mais zagueiro do que lateral, nada acontecia. Então, assim, ele ficou todo o primeiro tempo aquilo. Todo o primeiro tempo. Aí no segundo melhora, porque o óbvio aconteceu. Ele colocou um ponta, esse jogador começa a fazer jogadas por ali, o Júnior Alonso improvisado, como o Bruno até destacou durante a transmissão, começa a ter dificuldades para fazer a marcação, o lateral jogando fora, o zagueiro jogando fora de posição, o jogador forte que entrou naquele segundo tempo cheio de gás, o João Pedro com presença de área, eu achei o Endrick muito confuso também, o João mais, acho que com uma noção melhor de posicionamento do que fazer, ainda cabeceou uma bola perigosa. Então são momentos ali, mas o time coletivamente não existe, não há essa atenuante. Daqui a pouco tem a coletiva, o Dorival certamente vai usar as mesmas desculpas que ele utilizou lá em Curitiba depois da vitória sobre o Equador por 1-0, né? Não, porque o começo de trabalho, os jogadores são jovens. Gente, os jogadores são jovens, o Brasil não tem uma geração espetacular, poderá vir a ter,
Daqui a alguns anos, né, você pode ver o Estevão como um grande craque internacional, o Endrick, o Vinícius melhor do que já é, o Rodrigo e outros jogadores que podem se desenvolver. Mas nesse momento eles não são. O mesmo Vinícius e o Rodrigo, campeões europeus, ainda não estão assim prontos para serem os protagonistas, ainda mais um time bagunçado, um time desorganizado. E aí eles não rendem. E é deles a responsabilidade, que são nomes pesados hoje em relação aos demais, e nada acontece. Então tem que ter um jogo coletivo melhor, que não há. E ele ficou um mês aproximadamente durante a Copa América. Não houve nenhuma evolução. O time é muito mal treinado. Esse é um estágio que o Brasil está. Porque não tem tempo. Gente, nunca vai ter tempo. Mais do que teve na Copa América, ele não vai ter mais. Só na Copa do Mundo, se chegar lá. Porque agora é data FIFA só. São esses períodos que já é de 2 jogos. Já é muito, né? Diga-se de passagem, né? Até o Mundial. Então, porque não tem tempo. Não adianta. O Alfaro chegou agora na seleção do Paraguai. Também não tem tempo. Fez 4 pontos, né? Empatou com o Uruguai, ganhou do Brasil. Colocou o Paraguai, já está 1 ponto no Brasil. O Brasil está 1 ponto à frente do Paraguai, 1 ponto à frente da Bolívia. Tem a mesma pontuação da Venezuela. A mesma pontuação da Venezuela. Sendo que a Venezuela, nessa data FIFA, nessa rodada dupla, ela fez 1 ponto, empatando em casa hoje com o Uruguai. Porque ela foi jogar em El Alto, que é mais alto do que La Paz, e tomou de 4-0 da Bolívia na altitude. Se tivesse a Venezuela um desempenho um pouquinho melhor, estaria à frente do Brasil. O Equador está à frente do Brasil. O Equador perdeu pontos. Foi punido por jogador inscrito lá, regular, aquela coisa toda, perdeu ponto. Está assim mesmo à frente do Brasil. Mesmo perdendo para o Brasil em Curitiba. O Equador também trocou de técnico. Sebastião Becassese acabou de chegar. Venceu hoje seu primeiro jogo. Então qual a desculpa? Esses treinadores do Paraguai e do Equador, por exemplo, têm menos tempo de trabalho do que o Dorival. Então, essas desculpas não colam. Daqui a pouco, certamente, ele deverá repetir esses mesmos argumentos, mas não colam. Eu acho que, acho que a seleção parece grande demais para o Dorival e não sei, sinceramente, se ele terá capacidade de fazer algo melhor do que essa coisa péssima que a gente está vendo aí, que é um time realmente muito fraco, coletivamente muito fraco. Os jogadores não são ruins, os jogadores são bons, mas... Agora, eu acho que com um treinador bom, corajoso, pode mudar, Mauro. Ou não, ou a gente vai se render mesmo, a seleção brasileira nunca mais vai jogar um futebol decente e vai ser sempre um saco a partir de agora, não. Para os próximos tempos, como foi nos últimos anos. Sinceramente, da minha parte, eu te digo o seguinte, eu não tenho nenhuma preocupação, eu tô pouco me lixando para a seleção brasileira. É mínimo. Se não for para a Copa do Mundo, tô nem aí, entendeu? Para mim, futebol é clube. Seleção, tô de saco cheio. Aliás, eu detesto data FIFA, tá? Ainda bem que acabou esse martírio, né? Eu acho que o futebol da seleção está compatível com o que é a data FIFA, uma coisa insuportável, né? Agora, acho que a questão é essa, o técnico não consegue mostrar capacidade para... Gente, comandar uma seleção é diferente de um clube. Você tem que ser um bom selecionador, trabalhar num curto período, conseguir trabalhar com jogadores que são, digamos assim, de uma rotina diferente da sua. Você está lidando com atletas, no caso da seleção brasileira, que vem de outros campeonatos, do convívio com outros atletas de outros países, de outros técnicos, com outras maneiras de ver o futebol. É tudo muito diferente. E você tem que ter a capacidade de juntar essa turma e fazer com que as coisas funcionem. O Dorival não tem demonstrado essa capacidade. É diferente de treinar um clube aqui no Brasil, chegar ali para apagar um incêndio, quando chegou aqui, ali, com sucesso recente, inclusive no São Paulo e no Flamengo. E até agora ele não parece ser o cara capaz de fazer esse trabalho. Então a gente vai ficar aqui falando, fulano tá jogando mal. Tá, o outro também tá. Praticamente todo mundo joga mal. Por que será? Quando o time coletivamente é ruim, individualmente o resultado também vai ser ruim. E do que adianta se um ou outro conseguir fazer ali um brilhareco? Não resolve muita coisa. Pode valer assim, o Rodrigo faz uma jogada, chuta, a bola desvia no adversário, entra. Aí o Brasil ganha do Equador. Não fosse o desvio, talvez fosse 0-0, aquele jogo da sexta-feira passada. Mas o jogo em si, péssimo, muito ruim, muito ruim. Na realidade, a CBF buscou um técnico lá fora, não conseguiu trazê-lo e não tinha plano B. Não tinha plano B. Não sei se tem agora. Né? Não sei se tem agora. Eu vi aqui o colega, o Robson Morelli, eu não sei se alguém viu, mas parece que durante a transmissão da televisão, o presidente da CBF teria dado uma declaração que vai fazer o próximo jogo no Nordeste contra... O jogo com o Uruguai vai ser no Nordeste. O Peru vai ser em Brasília, que já está marcado, e talvez... Aí disse que o intuito é fazer com que os uruguaios viajem mais.
Só que uma parte dele sai do Rio de Janeiro, joga no Flamengo. E a outra parte vem de fora, vem da Europa e tudo. Então, se jogar no Nordeste, fica mais perto. Não vão para Montevideo. Esse tá engraçado, né? Se o jogo for... Primeiro jogo do Brasil, realmente é em casa. Se eles vierem, já chega e já desce lá mesmo. Que bobagem, gente. Se isso for sério mesmo, se não for uma piada, uma brincadeira, que eu não escutei, estou me baseando no relato do companheiro. Cara, é demais, cara, é demais. Que piada, né? O Brasil está preocupado com a logística do adversário. Porra, isso é tática da Bolívia, meu irmão. Jogar lá em El Alto para poder ter alguma possibilidade de vitória. Ou a Colômbia hoje meteu o jogo lá em Barranquilla, 3h30 da tarde, no horário local, para assar os argentinos. E ganhou o jogo, né? Venceu a partida. Então, o Brasil agora está partindo para isso, né? Vou jogar aqui, que é mais quente, porque é mais longe. É o fim da picada. Não é por isso, né? Se ele vai para o Nordeste, deve ser por outras razões. Mas o simples fato de alguém falar isso, ainda mais se partiu mesmo do presidente da CBF, é hilário. É hilário, é para achar graça mesmo. Rapaziada, finalizando mais um vídeo por aqui. Agradeço de coração todos que têm acompanhado os vídeos que eu estou postando. Que alguns estão curtindo, dando like, comentando, e peço mais uma vez que continuem comentando, que me dê sugestão, o que vocês querem ver, como que você gostaria que o vídeo fosse, para que eu vá seguindo para um lugar que vai agradar vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado, segue a gente aí, se puder tá dando uma moral, tá bom? Os créditos do vídeo é para Canelada da Jovem Pan, vou estar deixando também o link no comentário fixado. Muitíssimo obrigado, segue a gente, dá o like aí.